Graça e paz, minha família. Rogério Machado aqui, eu quero compartilhar algo de Deus para você, ok? Eu quero trazer uma reflexão, tá? E vou usar o texto de Jeremias capítulo 12, versículo 5. Diz o seguinte, Deus falando com Jeremias. Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como você vai conseguir correr com os cavalos? Eu quero falar brevemente aqui sobre o quanto Deus sabe do que nós somos capazes. E também eu quero falar sobre o fato de Deus não permitir, no que depender de Deus, Ele não vai permitir que a gente venha sabotar, o nosso potencial, que a gente venha sabotar o nosso chamado, que nós mesmos venhamos sabotar o desenvolvimento de todos os dons e talentos que Ele colocou nas nossas vidas. Então eu tenho 3 homens de Deus aqui para trazer como reflexão. Eu tenho Jeremias, eu tenho Paulo e eu tenho o profeta Elias. O que esses 3 grandes homens de Deus têm em comum? O que eles têm em comum é que eles protagonizaram de uma maneira maravilhosa o seu chamado. Debaixo do poder de Deus, esses homens realizaram grandes coisas no meio da sua geração. Paulo no Novo Testamento, Elias e Jeremias na Antiga Aliança. Mas o fato é que esses homens, eles foram poderosamente usados por Deus, ok? E só que todo mundo, que entra na batalha, todo aquele e aquela que combate o bom combate, não tem como a gente não se desgastar, não tem como as pessoas que estão na frente de batalha não sofrerem pressões, não sofrerem ataques, e daí muitas vezes gera um desgaste espiritual em nós. E a gente vai ver que esses 3 homens de Deus, eles passaram por essa fase também. Apesar de todos os milagres, apesar de todo o poder que Deus manifestou nas suas vidas, eles tiveram esse momento de fragilidade, tá? E a gente tem que tirar da nossa cabeça essa ideia de superman espiritual, de supermulher espiritual, tá bom? Nós somos de carne, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, independente de tudo que Ele possa manifestar, independente dos sinais e maravilhas que nós possamos operar aqui em nome dEle, para a glória dEle. Eu quero te dizer que sim, dependendo da intensidade dos confrontos com as trevas, nós sim corremos o risco de ter um desgaste espiritual. E o que acontece aqui no caso desses 3 homens de Deus aqui? Eles buscaram ao Senhor. Jeremias foi buscar ao Senhor. O apóstolo Paulo, sofrendo do espinho na carne, ele vai procurar o Senhor, E nós temos Elias, que teve aquele combate, aquela vitória maravilhosa no capítulo 18, no livro de Reis, E logo em seguida lá, bem capítulo 19, estava ele lá na caverna, E o que eles ouviram de Deus? Eles não ouviram, eles não receberam um cafuné de Deus, eles não receberam uma palavra suave, não. Eles foram confrontados e eles foram desafiados a ir além. E aí, como é que você faria se fosse você? Eu não sei o que você está passando nesses dias. Talvez você esteja passando por lutas, talvez você esteja travando combates. A Bíblia tem várias passagens de homens e mulheres que combateram o bom combate, e hoje homens e mulheres continuam combatendo o bom combate pela glória de Deus, porque o reino das trevas nunca dorme. Mas o fato é que a gente se cansa, amém? Então vamos lá, vamos falar aqui de Elias. Elias, ele resistiu aquele governo terrível, idólatra, satânico, daquele casal terrível, Jezabel e Acabe,
Eles mataram diversos profetas do Senhor, perseguiram e mataram os profetas do Senhor. Houve uma grande perseguição, houve muita morte, muito sofrimento, né? E Deus guardando Elias, Deus escondendo Elias para um momento oportuno, para quando chegasse a hora, né? E eu costumo dizer que ele estava escondido, né? Ele estava escondido, mas ele estava crescendo, né? Muitas vezes Deus tem essa tática de nos esconder. Enquanto Ele nos esconde, Ele vai nos preparando para que a gente se manifeste, para manifestar a luz no meio das trevas, amém? Você é desses? Você é um homem ou uma mulher, né, que se deixa ser usado pelo Senhor? E assim foi com Elias, né? Assim foi com Elias. Ele se manifestou, né? Chegou o tempo dele se manifestar. Deus falou: agora você vai se manifestar a Israel, né? Vai se manifestar todo esse sistema corrupto. E houve aquele desafio no Monte Carmelo, ok? A gente sabe como é que tudo aconteceu. O Senhor respondeu com fogo. Os profetas de Baal e os profetas de Astarte ou Astarote foram destruídos. Elias, né, teve uma grande vitória e de repente uma palavra maldita de Jezabel coloca aquele cara no fundo do poço. Foi bem assim, né? Será que foi do nada? Não, não foi do nada, ele já estava desgastado. Já estava desgastado. E aí ele vai, né? O Senhor vai atrás dele, Deus vai atrás dele, né? Para recuperá-lo. E o que Deus fala para ele, né? Ele começa a falar: Senhor, eu fiquei sozinho. Só eu fiquei de pé, né? Somente eu perseverei. E Deus ali o confronta e desafia. Primeira coisa que Deus falou para ele: olha só, existem 7.000 joelhos que não se dobraram, você está muito enganado. Muitas vezes nós pensamos que nós somos os únicos que estamos no front, que estamos no campo, na frente do campo de batalha, combatendo aquele bom combate, e parece que tem muitas outras pessoas indiferentes. Sempre haverá pessoas indiferentes. Mas o fato é que nós não estamos sozinhos. Eu quero dizer para você que está passando por outra dificuldade, quero dizer para você que existem homens e mulheres de Deus que não dobraram seus joelhos diante de Baal, diante de Satanás, diante do príncipe desse século. Amém? Nós somos aqueles que estão na frente de batalha. Ok? E aí, o que acontece? Primeira coisa que Deus faz, deixa claro para ele que havia 7.000 joelhos que não se dobraram. E outra coisa tremenda que Deus falou para ele é o seguinte, né? Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas dele, Deus chega para ele e fala assim: olha só, você vai ungir ainda Azael, rei da Síria, e Jeú, né, rei de Israel. Veja, um homem que estava naquela situação, Deus vai, Deus cura, Deus transforma, Deus tratou com o profeta dele, e é isso que Deus faz. Deus cuida dos seus, amém? Deus cuida dos seus. Talvez você não esteja se sentindo cuidado, mas eu quero lhe dizer que Deus está preparando um tempo de restauração. Deus está preparando na sua vida, na nossa vida, um tempo de tratamento. Tratou daquela depressão e ele foi cumprir o seu propósito. Amém? Então veja só, alguém que estava pensando que a sua carreira estava destruída, ainda tinha poder e autoridade da parte de Deus para ungir mais 2 reis. Amém? Então fique com isso aí na sua mente. Você não está só e talvez você esteja muito cansado, mas você não consegue entender que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ele vai te dar forças. Amém? A outra pessoa que eu quero falar, né, a gente vê aqui Jeremias. Jeremias pregou um evangelho, Jeremias pregou uma mensagem muito dura para aquela geração. Jeremias confrontou as autoridades corruptas de Israel. Jeremias confrontou o povo comum. Jeremias confrontou a classe sacerdotal. Então, assim, ele estava contra todo mundo. Ele estava contra todo mundo. Deus o chamou para essa missão tremenda. Amém? E o que acontece? Vem a resistência. Não adianta, a gente não pode ficar assustado com a represália das trevas. Nós não podemos ficar assustados, não é? Porque quando a gente bota a nossa cara,
né? Quando a gente diz para aquilo que a gente vê, quando nós declaramos o nosso propósito num determinado lugar, você pode ter certeza que o inimigo, ele vai se levantar. Toda vez que você declara o seu propósito, você descobre o seu adversário. Ok? É assim que acontece. Neemias, quando ele disse que ia restaurar a cidade, Sambalate, Tobias e Gesem, e um montão de gente começou a se levantar contra ele. Mas voltando aqui ao Jeremias, o que acontece? Quando ele começou a pregar aquela palavra dura, aquela palavra de confronto, para que o povo não fosse destruído, porque se o povo ouvisse a mensagem e recebesse, eles ouviram, mas em vez de receber aquela mensagem, o que eles fizeram? Eles maltrataram o profeta, eles rejeitaram o profeta. Que tipo de crente é você? Você só quer ouvir profeta que fala bem para você? Porque tem gente que é assim, né? Ele quer estar aonde se prega maravilhas acerca dela, para satisfazer o seu ego. Mas isso é um caminho de morte, tá? Se você tem vivido desse jeito, né? Se você tem sido guiado pelo seu ego, né? Para ouvir profecia, para ouvir palavra, para ouvir confronto, você está num caminho terrível. Hoje é hora de você voltar. Hoje é hora de você voltar, você refletir, né? E ouvir o que Deus tem para falar para você. Imagina se Davi tivesse feito a mesma coisa quando Deus enviou Natã para ele. Imagina só. Imagine se ele rejeitasse, imagine se ele perseguisse Natã. O que ele fez? Ele estava errado, ele reconheceu o erro dele e ele se submeteu à disciplina. Aí ele teve a oportunidade de um futuro, apesar de toda a loucura que ele tinha cometido. Amém? Pense nisso. Pense nisso. Jeremias denunciou, a sua própria família era contra ele, então ele estava contra a classe política, a classe sacerdotal, né? E a própria família estava contra ele. E ele vai choramingar para Deus e Deus não recebe aquela atitude dele de uma forma que ele esperava. Talvez ele esperasse, né, que Deus o consolasse, talvez ele esperasse, né, que Deus lhe desse uma palavra. Não, Deus o confronta. Imagina isso, Deus o confrontou terrivelmente. Por que Deus confrontou? Veja, Jeremias, se você se cansa com aqueles que vão a pé, como é que você vai correr com os cavalos? O que Deus está falando? Meu filho, eu sei do que você é capaz. Meu filho, eu sei que apesar de tudo que você está passando, existe aí, eu coloquei dentro de você uma capacidade, uma resiliência, sabe? Um ânimo, uma disposição, uma unção para você continuar, porque eu quero mais de você, Jeremias. Se você se cansa com os que vão a pé, como é que você vai correr com os cavalos? Deus estava falando para ele, meu filho, eu quero ver você correndo com os cavalos, eu quero ver você desempenhando todo o potencial que eu plantei em você desde o ventre da sua mãe. Amém? Tá claro isso para você? Veja, Deus não passa a mão na nossa cabeça. Deus não quer passar a mão na nossa cabeça. Deus faz de tudo para que a gente cumpra o nosso propósito da melhor maneira que nós pudermos. Deus quer ver que tudo aquilo que Ele plantou em nós, todos os nossos dons, talentos, habilidades, capacidades, competências, toda a nossa unção, toda a nossa autoridade, todo o poder do Espírito que habita em nós, Ele quer ver tudo isso se manifestando no meio da nossa geração. Amém? Amém? Você consegue entender isso? Deus tinha expectativas maiores para Jeremias. E eu estou aqui falando para você, talvez você esteja cansado, talvez você esteja passando por um momento de grandes desafios na sua vida, mas eu quero lhe dizer que apesar de tudo que você está passando, apesar do seu cansaço, apesar do seu desânimo, apesar de você achar que está sozinho, apesar de você achar que você está solitário, eu quero lhe dizer em nome de Jesus que Deus tem grandes expectativas para você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Outro que eu quero falar aqui é Paulo. Imagina o ministério de Paulo.
quanta perseguição, quanta glória, quanta maravilha, quantas coisas maravilhosas. Mas a perseguição na vida de Paulo foi algo terrível. Ele foi terrivelmente perseguido de várias formas. Teve vários tipos de confronto, passou vários tipos de situações terríveis, como ele mesmo fala, né? Passei 2 noites no mar, fui perseguido, né? E tal, e tal. E ele fala assim, ele fala que, apesar disso, ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso de glória que há de se manifestar em nós. Então, o cara que passou por todas aquelas situações terríveis, ele chama de leve e momentânea tribulação. Só pode fazer uma declaração dessa, só pode chamar de leve e momentânea tribulação quem está vivendo na perspectiva da eternidade, não na perspectiva da atualidade. Ok? Você está conseguindo entender isso daí? Paulo falou isso. Paulo buscou o Senhor. Ele estava passando uma luta tão grande e ainda tinha um espinho na carne. E ele fala, eu pedi ao Senhor para tirar, orei 3 vezes ao Senhor para que ele tirasse aquele espinho da minha carne. E o que é que Deus faz? Deus tira o espinho? Não! O que é que Deus faz? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. Você está entendendo isso? Você está entendendo essa coisa tremenda? A minha graça te basta. A palavra diz, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso Paulo fala, né, que ele se gloriava nas suas fraquezas. Se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. Não é que ele fosse um masoquista, não é que ele fosse alguém, né, que tinha um prazer carnal. O prazer dele não era carnal, o prazer dele era espiritual. Quanto mais dificuldades ele tinha, mais glória se manifestava, mais poder se manifestava, mais pessoas se convertiam, mais pessoas eram influenciadas. Tá claro? Muitas vezes, né, Deus sabe exatamente quando é a hora. Deus sabe exatamente quando é a hora que a gente não está aguentando mesmo. Porque às vezes nós pensamos que não temos força, mas Deus sabe o que está dentro de nós. E hoje talvez eu esteja falando para pessoas que estão cansadas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão pensando em desistir ou talvez tenham desistido. Eu quero falar que ainda tem poder, autoridade, unção de Deus, autoridade de Deus aí dentro de você. E Deus está mandando você sair, sabe, desse estado de derrotismo, esse estado de vítima. Porque Jeremias estava se colocando numa posição de vítima. Uma posição de vítima. Elias estava se colocando numa posição de vítima. E vítimas não conseguem realizar grandes coisas no meio da sua geração. As vítimas não realizam nada relevante. Amém? Talvez as pessoas nos olhem como vítimas. Quem olhasse, né, para o vale de Elá, quem visse Davi e Golias, diria que quem é a vítima ali? Talvez a gente pareça ser a vítima da vez, mas nós só parecemos porque maior é o que está em nós do que o que está com eles. Maior era quem estava com Davi, em Davi, do que estava com Golias. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Talvez você esteja passando por isso, então Deus quer manifestar um renovo através dessa palavra na sua vida. Deus quer te restaurar. Deus quer te colocar de novo ali na frente do campo de batalha, porque Ele sabe que aí ainda existe muita coisa para se manifestar através da sua vida e do seu ministério. Amém? Glória a Deus. Deus falou para Paulo, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus faz? Deus cobriu, né, a dor de Paulo com a graça. E aí a gente vê como é que Deus trata das nossas lutas, das nossas dificuldades. Eu quero dizer para você que Deus tem grandes expectativas a seu respeito. Eu quero dizer para você que o Senhor tem grandes coisas. Talvez você esteja aí ouvindo, assistindo esse vídeo, cansado, aflito, talvez já tenha desistido, mas hoje, em nome de Jesus, volta para o campo de batalha. Volta
a profetizar, volte a orar, volte a ensinar, volte. Eu não sei qual é o seu ministério, eu não sei qual é o seu chamado. Talvez você esteja se sentindo totalmente incapaz, mas Deus sabe. E Ele está me usando para te dizer, amém? Eu quero ver você correndo com os cavalos. Eu quero ver você correndo com os cavalos para a glória do meu nome. Amém? Fique com Deus. Aqui, Rogério Machado. Aleluia. Curta, compartilhe, divulgue esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por uma situação difícil. Amém? Rogério Machado aqui. Fique com Deus.